Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nova temporada do Pod Atípica, o podcast da Mãe Atípica, que conta histórias de mães incríveis que têm filhos com deficiência e enfrentam inúmeras barreiras para fazer valer o direito dos seus filhos. Hoje, com muito prazer, a gente está recebendo a Adele, mãe da Letícia, uma jovem de 20 anos diagnosticada com autismo e deficiência intelectual. E o foco do nosso episódio hoje vai ser justamente o autismo na fase adulta. Seja muito bem-vinda, Adele. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Essa mãe que eu admiro bastante, sigo há muito tempo no Instagram e acho a forma como ela cria a Letícia incrível e ela é uma jovem incrível. A gente vai falar muito sobre ela aqui hoje. Eu que agradeço, Laura, pelo convite, né? E realmente vai ser interessante falar um pouco sobre essa caminhada, né, até a vida adulta hoje. Perfeito. Adele, para começar, quem é a Letícia além do diagnóstico? A Letícia é uma menina doce, tá? É uma menina que sempre conviveu em família, que gosta de estar em família, que gosta de estar com o pai, com a mãe, de viajar, né? Eh, Gosta de rua, muita rua. Ela é uma menina que, se você chamar, ela já está pronta, né. Então, assim, diferente de muitos autistas, né, que não gostam de sair, de se divertir por causa do barulho, mas não, a Letícia, ela gosta de experiências novas e ela topa algumas coisas que a gente propõe a ela. A Leti é uma menina muito esforçada, muito resiliente, claro, tem as dificuldades dela, né, mas é uma menina muito doce mesmo. A gente tá criando, né, uma menina que acredito que vá conseguir se sobressair nesse mundo tão caótico. Perfeito. A gente percebe muito tudo isso que você falou dela ali pelas redes sociais. Adele, e o que ninguém te contou sobre o autismo na fase adulta, que você só percebeu na prática? Que é difícil desde a infância, né, que você pensa assim: "Não, quando ela tiver adulta, vai melhorar". Gente, não melhora. As dificuldades só mudam, as fases mudam, a questão toda é essa, a rigidez, né, aquela fase da adolescência para a vida adulta, que a gente às vezes até se esquece que foi também adolescente, que eu tenho preguiça, que eu não tenho que fazer isso nem aquilo. Eles também têm, porque são seres humanos como qualquer um né, são vontades e desejos que todos nós temos. Então, assim, a maior, né, dificuldade, às vezes, é ela entender, né, que ela tem 20 anos, que ela precisa amadurecer mais um pouco, que a vida adulta é difícil, que tem obrigações, porque lá em casa eu nunca, minimizei as coisas para a Letícia, eu sempre, eh, ensinei e ensino até hoje, porque eu fui criada assim, a minha mãe me ensinando as coisas dentro de casa, porque o mundo lá fora ele meio que engole a gente, então eu acho que a gente tem que começar a ensinar dentro de casa para que quando se saia dela, né, consiga fazer mais alguma coisa. Então, essa vida adulta, entender que tem obrigações, que precisa ajudar, que precisa, procurar fazer alguma coisa. E você vai trabalhar com o quê? Você vai querer fazer o quê?". Ela não tem esse entendimento ainda, mas ela de vez em quando tem aqueles inputs e: "Eu preciso ajudar, não é?". "É, precisa". Então, assim, é ter paciência, é ter muita paciência mesmo, porque é 20 anos,
mas a gente às vezes ainda eu não aliso ela, mas o pai fica: "A minha bebê", que bebê o quê, cara? A menina tem 20 anos, então não dá pra estar: "Ah, eu vou fazer o pãozinho dela". Não, quem tem que fazer é ela lá em casa. Eu sou a má e o pai é que é o bonzinho. Em muitas casas acontecem isso, né, nem só de famílias atípicas, mas eu acho muito válido mesmo que a gente tem que preparar nossos filhos para o mundo, né, e dar essa autonomia na medida do possível e treinar essa autonomia no dia a dia, para no dia que a gente não estiver mais aqui, que inevitavelmente vai acontecer e é uma das grandes preocupações das mães atípicas. E não é fácil, viu, Laura, essa questão do treino, porque as pessoas pensam que é treinar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não, é durante anos. Para o autista aprender é repetição, é intensidade, né, para todo mundo aprender a gente geralmente tem que repetir muito, mas Exatamente. para a pessoa que tem autismo ou algum outro diagnóstico, muitas vezes é muita repetição, muita intensidade, muita paciência, e esse tripé, né, família, saúde e educação que tem que andar sempre junto. E falando em serviços, né, o que é que mudou quando o autista faz 18 anos em relação a serviços, terapias, educação? Tem profissionais, capacitados para atender esse público adulto? Laura, eu posso te responder pela equipe da Letice, tá? As meninas, quando eu falo assim, a Letice tem as mesmas terapeutas desde os 2 anos e meio, as pessoas não acreditam. É uma exceção, né? É. A psicopedagoga dela é psicopedagoga dela desde a entrada dela na escola. A psicóloga teve uma troca? Teve, porque ela teve uma alta, mas com a demanda escolar, a psicóloga teve que voltar e como ela não tinha mais vaga, ela colocou lá uma pupilazinha dela que ela estava treinando. Uhum. E aí ela está com a Letícia desde os 9 anos de idade. Então, dos 9 aos 20 é É. uma estrada bem grande. E aí as meninas: "Como é que eu vou continuar atendendo a Letícia? Eu preciso estudar". E foi o que elas fizeram. Elas foram fazer neuro, pós em neuro, para poder continuar atendendo a Letícia. Então, a equipe da Letice, né, está com ela desde pequenininha, desde pequenininha. É uma exceção, porque a gente vê muitas reclamações, não só na fase adulta, quando começa a adolescência, né, já tem profissionais que já não atendem mais esse público na adolescência e não já dizem, né, olha, quando fizer 12 anos já não atendo mais. E é difícil, muitas mães relatam que é muito difícil encontrar profissionais capacitados para essa fase. Eu fico imaginando adulto também, né, já é mais difícil ainda. Inclusive, ela sempre teve diagnóstico desde cedo, né, mas tem adultos que, por exemplo, têm o diagnóstico mais tardio. Nossa, quase todo dia eu recebo alguma pergunta como essa. Primeiro, como ter esse diagnóstico tardio? Que médico que faz? Quem é que é especialista nisso? E também, quais profissionais que atendem esse público? É um tema que a gente precisa debater muito, porque a criança autista, ela vira adolescente e Ela vira cresce. adulto autista, ela cresce. E se o Brasil, uma pergunta que eu quero te fazer, o Brasil ainda não enxerga totalmente a criança autista, né? E o adulto autista, você acha que precisa ter mais visibilidade, ter mais políticas públicas relacionadas ao adulto autista? Tu sente falta de ter mais políticas públicas, de ter uma visibilidade maior para esse público? Sim, com certeza, né. Eu que estou nessa caminhada há praticamente 20 anos, porque a Letícia foi diagnosticada com 2 anos, né, eu tenho um olhar para outras pessoas, né, que quando a gente olha acende aquela luz, porque pode sim ser um autista, adulto, que não foi diagnosticado e que hoje tem muitas dificuldades, né. Só que naquela época não se tinha nada, como ainda hoje não tem, né, para você encontrar profissionais capacitados que possam atender o autismo, eu acho que a gente precisa ainda de muito, muito
muito treinamento para os professores, para os médicos novos que estão entrando no mercado, né, para saber como lidar com essas pessoas, para os profissionais mesmo, até para quem atende, eh, fora, né. Algumas pessoas me veem com a Letice, eh, nem sabem que ela é autista, né, mas quando começa a estar ali num caixa de supermercado que ela não consegue responder a uma pergunta, aí eu olho e disse: "Ela é autista", aí as pessoas olham: "Nossa, não tem esse conhecimento, porque ela não gosta de andar com cordão", Concordão. né. Eu respeito Ah, tranquilamente. Então, assim, é difícil porque as pessoas não conhecem, porque não tem cara, né, não dá para perceber. sim. E dessa tua jornada, o que é que alguma coisa que você fez que você gostaria que outras mães atípicas fizessem, não deixassem de fazer, e tem alguma coisa, assim, que você disse: "Poxa, naquela época, quando ela era mais nova, eu devia ter feito isso, ter focado mais nisso, ou ter focado menos, ou ter investido mais naquilo"? Laura, é uma situação tão difícil isso, porque a gente tem que elencar as prioridades, né. E naquela época a prioridade era psicóloga, psicopedagoga, porque precisa da escola, fonoaudióloga, porque a falha na comunicação era muito grande. A gente nunca teve uma oportunidade de fazer uma terapia ocupacional em integração sensorial. E hoje, adulta, eu consegui uma TO aqui em Teresina, que atende a Letice, né, e que se eu tivesse feito esse trabalho lá na infância, ela estaria muito melhor hoje na comunicação. A gente não sabia desse impacto motor, né, que tem. Eu não sabia, mas hoje em dia a gente já sabe. E não quer dizer que a Letice, deixou de fazer atividades físicas lá na infância. Não, ela sempre fez natação, ela fez a academia Hora do Recreio, que eram brincadeiras voltada para a fase dela, ela fez muita coisa, mas a gente precisa de um profissional que entenda, que acolha, que oriente, que nós não temos. A verdade é essa. Entendi. E trabalho, vida social ou educação? Qual dessas portas está mais fechada para o autista adulto? Faculdade, trabalho ou vida social? É difícil, porque as 3 são bem complicadas, né. Eu te digo isso porque a gente tem que tentar, pegar o hiperfoco, né. Se a Letice vou dar um exemplo, né, o hiperfoco dela, ela gosta muito de inglês, eu não consegui, aqui em Teresina, um curso, uma escola bilíngue que aceitasse a Letice como uma estagiária, claro, com um AT, né, para poder ela participar, conduzir, orientar, né, mas sendo com a AT do lado, orientando ela também. Não tem, né. Quando a gente aproveita o hiperfoco da criança, do adolescente, eu acho que essa questão do trabalho a gente consegue, facilitar muito mais, né. O social, infelizmente, você conta nos dedos, aquelas pessoas que estudaram com ela lá no ensino médio e que hoje ainda ligam, mandam um recado: "Vamos sair", você conta, são 2 ou 3 pessoas. Isso não existe. E ela gosta muito de sair, né? Gosta muito de Com quem que sair. ela sai hoje? Eh, a psicopedagoga dela tem uma filha que são mais ou menos da mesma idade, né. A Sofia é meio que uma AT. "Bora Sofia", carrega a Letícia pra rua, e aí a Sofia leva pra rua. As amigas da faculdade da Sofia, 3 ou 4, conhecem a Letice, e aí elas levam a Letícia até pra Puticabana, a Letícia já foi com as meninas. Então, a Sofia sabe como conduzir, a Sofia
foi orientada, é orientada pela mãe dela. Então, criou-se aquele vínculo, Que lindo. né? E tem um coleguinha do terceiro ano do ensino médio que ela disse que, mãe, o Cauã é meu melhor amigo. Então, o Cauã conversa com ela pelo WhatsApp, conversa com ela pelo direct, né? Marca cinema. Ele fez aniversário recentemente numa boatezinha, ela foi, né? Então, assim, é muito legal porque ele acolheu, né? E ele continua convidando ela para sair, né? E ela é de boa, ela topa tudo. Agora, ela precisa de uma pessoa que esteja ali orientando, porque às vezes ela não tem essa percepção, né? De, por exemplo, ao banheiro num local público, tem que ir acompanhada, porque sozinha ela pode não saber o que fazer se acontecer algum imprevisto, Sim. né? Então, é essa a questão. E a questão da faculdade, infelizmente, aqui no nosso estado, eu Não não vai, reconheço, não. não vai colocar, não tem Hum, como, não tem o apoio Não, necessário. porque ela não entende, né? Pode ser que daqui para os 30 anos, se ela tiver madura o suficiente para fazer um curso técnico de uma coisa que ela goste, né? Aí sim, a gente vai colocar. Mas entrar numa faculdade, entrar num curso técnico só porque eu quero dizer que a minha filha fez faculdade e faz um curso técnico, não, de jeito nenhum. Eu prefiro muito mais ensinar como ela tem que sobreviver dentro de casa, né? Organizar o seu quarto, fazer um cuscuz, né? Cuidar do seu café da manhã, do seu lanche, tudo isso ela já sabe fazer, porque isso foi treinado há anos. Só que aos poucos a gente vai treinando outras coisas que a gente pensa que é fácil, mas que para ela é difícil, Sim, né? Então, eu prefiro dar mais ênfase nessa questão de autonomia do que ela ir para uma faculdade. O que que ela vai fazer numa faculdade se ela não sabe, lavar uma roupa? entendi. Falando em autonomia, a pergunta mais difícil que eu acho que toda mãe atípica se faz e que a gente pensa e dói muito é quem vai cuidar quando eu não estiver mais aqui? Hoje, tu tem uma resposta para essa pergunta? E Laura, quando ela era pequena, eu não tinha medo de morrer. Aliás, eu tinha medo de morrer. Hoje em dia eu não tenho mais, tá? Pelo que ela já consegue fazer, claro que ela não tem condição de se virar sozinha, né, mas ela consegue sim, com um apoio, né, fazer muitas coisas. O pai sempre se organizou para que isso acontecesse lá no futuro, né, mas somos uma família que se organiza desde o início do diagnóstico para que isso acontecesse, né. A família da gente, tio, tia, todo mundo convive com a Letice, conhece a Letice, e se hoje se eu não existisse mais, eu sempre digo para a psicóloga dela o seguinte: "Olha, é tua filha, tu cuida da tua filha aí até tu conseguir, porque se se tornou vínculo, Isso é que eu chamo de vínculo terapêutico, né? sabe. Virou família, né? As meninas vão pegar ela lá em casa. Ontem mesmo ela estava num arraial dos amigos, aí eu liguei: "Quem tá aí contigo?". "A tia Natécia, a tia Marisa". "Pois pergunta aí se tem alguma carona pra ti". A Natécia veio deixar ela em casa. Muito bonito isso. Então, assim, essa troca com as meninas, meu Deus do céu, não tem nada no mundo que pague. Com certeza, é muito difícil a gente ver isso, né. Às vezes eu falo que o terapeuta ter esse amor, esse carinho, essa vontade de aprender e se adaptar, como elas fizeram. Quando ela foi crescendo, elas foram, estudaram para atender, para continuar atendendo. Isso vale muito mais do que qualquer pós-graduação, do que qualquer diploma no método X ou Y ou Z, não que não seja importante,
Mas às vezes a gente vê um terapeuta super renomado, com milhões de certificações, mas que não quer investir no seu filho, que não acredita no seu filho, que não desenvolveu esse vínculo, esse carinho, esse amor com seu filho. E aquele outro que tem mais vontade de aprender, que tem aquele amor ali pela criança, né, pelo vínculo ali com aquela pessoa, ele vai conseguir fazer um trabalho muito mais eficaz, muito melhor. Às vezes a gente só aprende isso com o tempo. A gente fica ali naquela fila de espera para o melhor terapeuta, para o que é mais famoso, para o que tem mais A psicóloga dela certificados. hoje era a T de um outro garotinho que estudava junto com ela. Perfeito. Adele, e o que é que tu diria para a Adele do dia do diagnóstico? Do dia que tu recebeu o diagnóstico da Letícia, o que é que tu diria para ela hoje? Assim, se eu tivesse a maturidade, né, que eu tenho hoje, eu acho que a vida da Letice, a funcionalidade da Letice seria melhor, né. Eu costumo dizer que naquela época do diagnóstico, a gente não tinha tanta informação boa que nós temos hoje, né. Tantas mães que querem ajudar, que querem orientar, eu não tive isso. Eu ainda hoje estudo para entender o que eu preciso e pergunto e tiro dúvidas com quem sabe mais do que eu. Eu tô aqui, eu sei das coisas, não é porque, caiu do céu não, foi porque eu sempre estudei, sempre. E pergunto por que que muitas mães e muitas famílias que têm isso hoje não dão valor. Eu enxergo muito dessa forma, né, no quesito de, eh, se você se dedicar um pouquinho mais para aprender mais, né, eu acho que você tem condição sim de melhorar a vida do seu filho. Com certeza, eu acredito muito nisso. A família, assim, eu sempre falo também nas minhas palestras, quando às vezes vem um professor, alguém fala assim, doutora, mas quando a família não aceita? Quando a família não aceita, quando a família diz meu filho não é doido, ela renega e não vai atrás de nada. Aí eu falei assim, olha, aí o negócio é sério. Porque se tu me dissesse que não tem profissional de apoio, tem como a gente entrar na justiça e conseguir. Se tu me dissesse que não tem terapia, tem como a gente entrar na justiça e conseguir, lutar, brigar. Agora, quando a família não aceita o diagnóstico, não vai atrás dos direitos do filho, aí é muito difícil. Tem que tentar conscientizar, porque não tem outra solução, né? Porque é a partir daí que ela vai conseguir ajudar aquele filho, aquela criança, né? Que ela vai conseguir dar o pontapé inicial para fazer tudo por ele. Quando ela não aceita, atrasa muito tudo isso, né? E às vezes eu tenho vários relatos de mães que me falam, principalmente de autistas adultos, que, olha, quando tinha 2 anos, 3 anos, me apontaram para o diagnóstico, eu reneguei, eu disse que não, e agora está aqui com 14 anos, com 15 anos, adolescente, misturando as questões da adolescência com as questões do autismo, e eu me arrependo amargamente de não ter escutado e de não ter feito o tratamento correto naquela época. Justamente por muitas vezes preconceito, por medo do que teria que enfrentar, por medo do que o filho teria que enfrentar, pelo sofrimento que causava, ou então por puro preconceito mesmo. É muito importante essa conscientização de que diagnóstico é ponto de partida. E ficar renegando aquilo só vai prejudicar o seu filho. Eu sei que é difícil, não é fácil aceitar um diagnóstico. Acho que todas nós, mães atípicas, passamos por isso. Uma ou outra ali fala, eu já sabia, o diagnóstico foi ótimo, porque eu queria era descobrir. Mas a maioria tem um impacto muito grande nesse dia do diagnóstico. Mas eu sei que não é fácil, mas a gente tem que cair e levantar, às vezes, no mesmo dia. Eu lembro muito que era eu chorando com as lágrimas caindo aqui e olhando o artigo científico de qual era o melhor tipo de fisioterapia, era entrando em grupo de células-tronco lá no Japão para saber o que é que fazer, era vendo se eu precisava ter outro filho para passar as células-tronco para o Arthur, para ver se ele teria algum tratamento. Então é caindo e levantando. Lá no fundo do nosso poço tem que ter uma molazinha para a gente levantar e estudar e lutar muito pelos nossos filhos. E mesmo assim, como são fases, né, criança, adolescência vida adulto,
E alguns diagnósticos só acontecem lá na adolescência e na vida adulta. E são mais difíceis. Eu Hum. digo isso porque a Letícia fez uma avaliação neuropsicológica, né, e quando veio aquele diagnóstico de DI, foi assim um baque, né. E como aparecem ainda algumas outras coisas, né, a alexithymia, a disforia, e é um combo que todo dia a gente tem que E assimilando, né? é. Adele, não tem como falar na Letícia sem falar na arte, né? Qual foi o impacto da arte na vida dela? Como é que vocês descobriram esse talento? Como foi? Você incentiva muito esse talento dela, essa potencialidade dela? Desde pequenininha, ela sempre gostou de desenhar, desde os 4 aninhos de idade. O pai, sempre desenhou, o pai é engenheiro, então sempre teve aquela habilidade para o desenho, então ele sempre ajudava, ele fazia: "Vamos desenhar aqui o cascão", ele fazia uma parte do cascão e ela tinha que completar. Então, dessa forma, a gente sempre incentivou a Letice a desenhar. Ela nunca fez um curso de desenho, então o que ela aprendeu foi por conta dela mesmo, né. Eh, Pra muitas pessoas, a pandemia foi um caos muito difícil, mas a pandemia nos trouxe a Grazi Gadia, que é a professora da Letícia de artes, né. E a Grazi conduz os alunos dela com maestria, porque ela entra na brincadeira, ela vai no hiperfoco de cada um. Então, desde então, a gente sempre incentivou e incentiva a Letice a a desenhar, a fazer outras coisas. Eh, Essa semana eu fui no centro com ela segunda-feira, eu achei umas massinhas e vi um post muito legal de um cara que, numa tela, pega umas massinhas e faz lá várias coisas, coloca óleos, pinta, e eu tô com isso pronto lá em casa para me colocar ela para fazer. Então, tem a mãe também por trás, que sempre incentivou, que fica buscando, que fica procurando. Tem que ter, se não tiver, não tem como, porque você tem que incentivar. Ah, você gosta de bichos, de monstros? Vamos tentar fazer uma coisa aqui legal para mostrar para outras pessoas, né? Para incentivar as outras pessoas. Então, a partir daquilo, os desenhos dela, por exemplo, ela ama monstros, né. Então tem uma professora de AE no nosso prédio que ela pega os desenhos da Letícia e leva para trabalhar com os pequenos dela na sala de AEE. Então eles adoram. Então, de uma certa forma, tá incentivando, né, Com certeza. porque, gente, a arte ela abre portas, né. Eu acho que a Letícia se autorregula, relaxa na arte dela, na pintura dela. A partir daquele momento, ela consegue, fazer uma outra coisa com mais leveza, entendeu? A gente nunca deixou de incentivar. É canetinhas novas, é papel novo, é tinta, é massa, é esponja, é isopor. Eu sempre procurei incentivar. Perfeito. Adele, o que é que a maternidade atípica já te custou e o que é que ela te deu de melhor? E Laura, eu não me arrependo de ter deixado, de trabalhar para cuidar da Letícia. Muitas pessoas falam isso, né. Não, eu não me arrependo, eu acho que o trabalho que foi feito, que é feito, eh, fez parte do meu crescimento também, né. Hoje em dia eu trabalho de outra forma, sou formada em administração, mas não exerci.
Com todo esse conhecimento que eu tenho até hoje, eu teria feito alguma coisa na área da inclusão, pedagogia, psicologia, mas não me vejo fazendo mais isso hoje. Eu tento trabalhar de outra forma. Como você sabe, eu tenho uma página, né, o Autismos, que a gente faz divulgações, que a gente produz conteúdo. Muito Então, bom conteúdo, através daqui pois maravilhosa. é, Sigam então todos, gente, tá? Autismo-os. Tem isso. um pontinho entre um O e outro. Maravilhoso conteúdo. Então, através dali, a gente tem conseguido trabalhar, tem conseguido arrecadar, algum dinheiro para também ajudar em casa, tá. Então o meu trabalho hoje é esse, eu me enxergo nele, certo. É lendo, é comprando livros, é pesquisando um uma fala, né, um trecho legal, para estar mostrando para as outras pessoas que valem a pena, né. Então eu não me arrependo, né, do lá do começo, e o que me levou, né, a ser o que eu sou hoje, a ter a maturidade, o entendimento que eu estou hoje, foi todo esse percurso, todo esse caminho, certo? Eu não me arrependo de nada do que aconteceu na vida da gente, porque continua sendo ainda um aprendizado, porque a gente aprende com a Letice, com as situações que a gente vivencia, com as dificuldades e também com as coisas boas, né, que aparecem na vida da gente. Eu falo muito que a maternidade atípica muda completamente a pessoa. Me mudou muito. Eu me tornei uma pessoa muito mais empática, que olha muito mais para fora daquela bolha, que eu não enxergo mais nada igual. Eu era muito explosiva, né, hoje em dia eu já penso mais antes de falar, né. A gente vai aprendendo com eles todo santo dia, com as situações que a gente passa, com os desafios, com as barreiras, a ser mais resiliente, a ser mais paciente, a aceitar as coisas que são postas e às vezes a não aceitar também, lutar por mudanças, né? Quando a gente é mãe atípica, a gente se põe muito nesse lugar de ser, ao mesmo tempo, resiliente, aceitar as coisas como são postas e também de ter que lutar para mudar as coisas para os nossos filhos e, consequentemente, para as outras pessoas com deficiência. E nesse ponto dessa mudança, falando em mudança, para a gente finalizar aqui o episódio de hoje, se você pudesse aprovar uma lei para o autista adulto hoje no Brasil, seria em que sentido? Ai, meu Deus. Seria na saúde, na educação, no mercado de trabalho, lazer? Eu acho que eu acredito que mais em oportunidade no mercado de trabalho, né, acredito que as empresas, elas teriam que ter, uma obrigação de ter, né, não vou dizer um autista, sempre tem pessoas, eh, cadeirantes, né, mas o autista, ele é muito mais difícil de você inserir dentro de uma empresa, né, porque tem todo um trabalho por trás, né, porque é questão de neurodesenvolvimento, de cérebro, do cérebro que funciona diferente. Então, eu acredito que as empresas, né, poderiam ter, eh eh, além das deficiências, teria que ter para o autista uma cota para ter 2 autistas, 3 autistas, para trabalhar dentro daquela empresa, para estagiar dentro daquela empresa, porque eu acredito que a partir do momento que ele trabalha, que ele se sente incluído, que ele se sente, capaz de estar fazendo aquilo, eu acredito que o mundo possa enxergar dessa forma e possa melhorar. Perfeito. A gente vê muito, tem a lei de cotas, né, da pessoa com deficiência, existe, mas a gente vê muitas empresas colocando pessoas com deficiência, claro, não quero falar aqui em grau de deficiência, mas com deficiências menos acentuadas Isso, possível, né? Procuram, exatamente. assim, aquela pessoa que tem uma deficiência menos acentuada possível e muitas vezes nem colocam nem essa pessoa num local, né, num setor compatível com a formação dela, colocam num setor muito Inferior. muito inferior, muito mais simples, muitas vezes não compatível. Essa pessoa tem muita dificuldade de progredir na carreira, de receber uma promoção.
e está lá na grande verdade, maioria das vezes só para cumprir cotas, né? E a gente não vê realmente essa abertura do mercado de trabalho para pessoas com deficiência intelectual, com autismo, né, nível 2, 3 de suporte, que poderiam, inclusive, ter um AT ali para ajudar, Isso, para fazer com que desse certo, para adaptar as atividades para essas pessoas. E é muito importante isso, porque o trabalho, ele gera essa dignidade, gera esse pertencimento, gera eu estou sendo útil, né, para qualquer exatamente. pessoa. Então, é muito importante isso que você falou, realmente, porque a gente vê muito isso nas empresas. Colocar pessoas com deficiência menos acentuadas ali só para cumprir tabela, para cumprir a lei, e não dão muitas vezes as condições que aquelas pessoas com deficiência precisam, e as pessoas com deficiência mais acentuada, ou uma deficiência intelectual, um autismo, um transtorno do neurodesenvolvimento, não conseguem lugar no Não. mercado de trabalho. Isso é muito importante a gente debater. Queria te agradecer, Adele, pela presença. Acho que o nosso bate-papo foi maravilhoso. Você tem muito agregado para fazer mais 5 episódios da gente falando sobre autismo, sobre todos os desafios da maternidade atípica, que não são poucos. Queria agradecer muito a sua presença. Acho que as mães de autistas aí que estão na adolescência, entrando na fase adulta, e até dos autistas crianças também, vão aproveitar muito esse episódio, todas as informações que a gente trouxe. Eu sempre falo que a mãe atípica, ela vem lá do futuro, a mãe atípica que tem uma jornada mais longa aí na maternidade atípica, parece assim que ela vem do futuro para pegar na nossa mão da mãe atípica que tem um filho menor e vai mostrando o caminho, né? E vai mostrando, encurtando caminhos, encurtando essa distância, encurtando as dificuldades e muitas vezes apontando uma dica, uma conversa com uma mãe atípica que é mais experiente, que tem uma jornada maior, às vezes traz um benefício enorme na nossa jornada. Então, muito obrigada. Gostaria de agradecer também a todos os telespectadores. Sigam o Pode Atípica, tá? @PodeAtípica. Essa temporada tá incrível. Me sigam também no Instagram, @LauraNascimentoADV. Lá eu mostro a minha rotina na maternidade atípica com meu filho, Arthurzinho, que tem 7 aninhos e tem paralisia cerebral. Sigam também o Instagram da Adele, que é o autismo.os. Maravilhoso, um Instagram gigante, tem mais de 600 mil seguidores e que traz muita informação relevante. Eu adoro, eu sigo todo dia, nem sabia que era de uma pessoa de Teresina, que me disse, a Olivia, Laura, eu te vi aqui no Instagram, é da Adélia, ela é de Olivia lá da Teresina. Poti. Aham, da Poti. E eu, meu Deus, pois eu preciso conhecer. Aí depois que eu fui ver que era a mãe da Letícia, que eu já conhecia das redes sociais, o trabalho lindo que ela faz. Sigam também, ela também aparece lá, a fotinha do autismo tem lá a Letícia. Ela tem Instagram próprio? Tem sim, Letícia é artista, né? Letícia underline artista. Mas ela não gosta de redes Não sociais, gosta. não. Eu Então é é que mais estou ali pelo. por trás, orientando as terapeutas também. Bora lá, Letícia, postar uma foto, tentar responder alguém, mas ela nunca gostou. Pronto, então a gente tem que respeitar, né? Sigam lá pelo Autismos mesmo, que vocês vão ver a Letícia, vão ver as artes maravilhosas dela e vão ter muita informação e vale muito a pena seguir. Muito obrigada e até o próximo episódio.